Quando minha avó morreu, meu avô ficou sozinho. E ele perdeu o grande amor da vida dele. Porque mesmo aos 80, 81 anos, ele ainda sabia amar, como poucas pessoas sabem durante toda a vida. E essa história é muito importante para mim, muito importante na minha vida. E foi muito disso que me chamou a atenção quando eu fui ler finalmente A Máquina de Fazer Espanhóis, que conta uma história semelhante à história do meu avô. É a história do Silva, de 84 anos, que perde também o amor da sua vida, a mulher pela qual ele é completamente apaixonado. E como, aos 84 anos, ele vai aprender a reconquistar a vida, a reviver. Ele vai dar a volta por cima. É um livro que fala um pouco da decrepitude do ser humano, do fim da velhice. E ele é muito bonito. O Silva, ele tem um destino diferente do meu avô. Meu avô, ele viveu menos de 2 anos depois da minha avó. Ele não resistiu a essa perda, ele morreu de saudades. Mas o Silva, ele vai ter um novo destino. E ele vai aprender a reconquistar grandes amores. E eu não digo o grande amor de uma parceira para ele. Ele vai aprender o que é a amizade finalmente. E isso na última fase da sua vida, na fase em que ele está se sentindo mais frágil. Mas esse fim ainda existe. E é isso que a gente vê aqui na Máquina de Fazer Espanhóis. O Silva, ele é mandado pelos filhos para um asilo. E ele fica extremamente relutante com isso. Que absurdo, como assim? Então ele se vê obrigado a deixar sua casa, suas coisas, todas para trás. E a chegar em um ambiente completamente novo, com pessoas novas. No início ele acha que ele não vai se relacionar com ninguém, que ele não quer isso, fica bem ranzinza. Mas aos poucos ele vai descobrindo o poder da amizade. Ele vai se relacionando com outras pessoas e vai se tornando inclusive feliz, por incrível que pareça. Feliz é mesmo o nome do asilo, chama Felicidade. E aí ele passa lá os últimos momentos de sua vida. O Silva, chamado Silva, esse nome já é bastante reflexivo pra gente, porque quantos Silvas que existem no mundo? Quantos Silvas existem na língua portuguesa, né? Em Portugal, que é onde se passa essa história. Inclusive é escrita pelo português Walter Hugo Mãe. Silva pode ser qualquer um de nós. E ele representa justamente o que qualquer um de nós teria passado numa situação dessa. É uma busca pela identidade pessoal, pela identidade nacional, quando a gente fala em reminiscências dele sobre a questão política, sobre o fascismo de Salazar de Portugal. É a última geração que conviveu mesmo com essa situação, esse momento bem conturbado da história de Portugal. E a gente vai junto com ele aprendendo a lembrar o que aconteceu, convivendo com a culpa que ele sente, por exemplo. Ele era barbeiro e certa vez ele conheceu um revolucionário e chegou até a brigar esse revolucionário. Tem toda a história dele, eu não vou dar spoilers sobre isso porque é muito interessante de se ler. Mas a partir disso vem todo um sentimento de culpa por não ter ajudado mais esse revolucionário, por ter tido que ficar quieto para proteger sua própria família. E muito do que tantos portugueses passaram durante esse período. E ao mesmo tempo a gente tem o dia a dia lá do asilo, ele convivendo com os outros velhinhos, várias filosofias. A gente tem também um personagem muito importante da história, que vem lá do Fernando Pessoa, que é o Esteves, sem metafísica, do poema Tabacaria, do Álvaro de Campos. Vocês devem conhecer. Não sou nada, nunca serei nada, a parte disso tenho todos os sonhos do mundo. Começa assim o poema. E no final, a gente tem a presença do Esteves, sem metafísica. E o Walter Ugumãe conta em uma entrevista que ele deu que ele fez as contas e ele pensou, ainda dá tempo de colocar o Esteves vivo. Vou colocar nessa obra. E assim ele chega lá ao asilo. Os velhinhos se sentem muito orgulhosos de estarem convivendo com o grande Esteves, sem metafísica, o personagem de Fernando Pessoa. O Álvaro de Campos é um dos heterônimos do Fernando Pessoa, né?
E personagem, na verdade, de um dos poemas mais conhecidos do Fernando Pessoa, que é o Tabacaria. Eu acho que tá entre os 5 mais, com certeza. E aí a gente tem toda uma brincadeira com esse personagem, ele estar aparecendo aqui na obra como realmente existente. Alguns velhinhos acham que, na verdade, ele não existe coisa nenhuma, que é tudo mentira, que ele não é o Esteves sem metafísica. Mas sendo ou não sendo, é bom aproveitar o que ele tem a trazer para nós aqui nessa obra. Essa edição da Cossack Knife, eu acho que é assim que pronuncia, é muito bonita. Infelizmente não tem mais porque essa editora acabou. A nova editora, não lembro o nome, mas eu não achei tão bonita a obra. Eu acho assim, essa pintura abstrata, assim, bem subjetiva, bem profunda, eu gosto. Gosto do tamanho das letras. A gramática do Walter Ugumãe, nos 4 primeiros livros, pelo menos, é bastante interessante. Ele só usa letras minúsculas. Que é até uma marca do modernismo, né? Essa subversão das formas de escrita, que a gente na literatura contemporânea não tem tido tanto. Mas aqui o autor, ele diz que ele coloca todas as letras minúsculas para não existir uma hierarquia entre as letras, para que todas elas estejam iguais. E a gente lembra do nosso personagem, que é o Silva, que representa o português, ou qualquer português, todos são Silva. Aqui no Brasil também, né, poderia ser, nós todos somos Silva. E a gente tem essa igualdade, esse sentimento, porque o livro trata também de uma busca pela identidade. Essa identidade pessoal é ele se refazer como pessoa, depois que perde o grande amor, depois que tá nesse asilo. Ele se refazer como português também, a partir de todas as lembranças que ele carrega e que ele tenta elaborar nesse período. Então, tudo isso é essa busca do Silva, quem é o verdadeiro Silva dentro dessa obra toda. Eu confesso que fui ler com muita expectativa. Eu já tinha ouvido falar muito bem da obra, de muitas pessoas bem diferentes, não ligadas entre si. E eu me decepcionei um pouco. É uma leitura gostosa, escrita escorreita, tudo. Mas mais ou menos na metade do livro eu comecei a achá-lo um pouco cansativo. Me deu uma vontadezinha assim de largar. Mas eu resolvi ir até o final e não me arrependo. Sou uma pessoa melhor por ter lido até o final. Mas eu não achei tudo isso que as pessoas falam. Talvez tenha gente aqui querendo jogar pedra em cima de mim por conta desse comentário, porque é um livro realmente muito valorizado. A obra toda do Walter Ugumãe é muito valorizada. Eu só li A Máquina de Fazer Espanhóis, mas para vocês terem ideia, o próprio Saramago já elogiou o Walter Ugumãe. Imagina, você ter sua obra elogiada por ninguém menos que José Saramago. Oh meu Deus, bate. É a perfeição, não é verdade? Então talvez tenha sido esse excesso de expectativa que eu tenha criado antes de ler mesmo. Mas vale a pena você ler. E, inclusive, me contar o que você achou pra gente poder trocar uma ideia sobre você talvez tentar me convencer de que é perfeito ou você achar que também não é lá essas coisas. Vamos trocar umas ideias, deixem os comentários aqui, se inscrevam no canal, curtam o vídeo. Isso é muito importante para a divulgação do nosso canal, para que mais pessoas possam ver. E é isso aí, gente. A Máquina de Fazer Espanhóis. Até o próximo vídeo. Beijos.